das penas aplicação, sursi e livramento condicional. Olá, como vai? Na aula de hoje, vamos tratar sobre as penas no direito penal militar, a sua aplicação, a suspensão condicional das penas, o sursi, e o livramento condicional. Vamos iniciar o nosso estudo, então, com as penas principais e acessórias no direito penal militar. A partir do título 5 do Código Penal Militar, encontram-se as normas gerais referentes às espécies de pena, sejam principais ou acessórias, bem como as regras para o cálculo e aplicação das penas. Existem inúmeras teorias acerca da pena, as quais podem ser resumidas em três: a absoluta, ou de retribuição, a relativa, ou utilitária, e a eclética, também conhecida como mista ou conciliatória. O legislador penal militar inspirou-se na teoria mista, que resulta da combinação da teoria absoluta e da relativa, ou seja, a pena é castigo ou retribuição e também prevenção por meio da intimidação. Portanto, a pena pode ser conceituada da seguinte maneira: pena é a sanção imposta pelo Estado através da ação penal ao criminoso, cuja finalidade é a retribuição ao delito perpetrado e a prevenção a novos crimes. Diversamente do Código Penal Comum, as penas principais previstas no artigo 55 do Código Penal Militar são a pena de morte, a reclusão, a detenção, a pena de prisão, o impedimento, a suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e, por fim, a pena de reforma. Assim, as penas principais podem ser classificadas em penas corporais, no caso da imposição de pena de morte, privativas de liberdade, no caso de imposição da pena de reclusão, detenção ou prisão, penas restritivas de liberdade, no caso da pena de impedimento, e as restritivas de direito, no caso da pena de suspensão do exercício do posto, da graduação, do cargo, da função e no caso da pena de reforma. Vamos estudar cada uma dessas penas em espécie, começando pela pena de morte, prevista no artigo 56. A pena de morte é prevista somente em tempo de guerra, de acordo com a autorização contida no artigo 5º, inciso 47, letra A, da Constituição da República Federativa do Brasil, e é executada por fuzilamento, nos termos do artigo 707 e 708 do Código de Processo Penal Militar. A sentença definitiva de condenação à morte deve ser comunicada logo que passe em julgado ao Presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após tal comunicação. A finalidade da mencionada comunicação é oportunizar ao Presidente da República a concessão de eventual indulto ou comutação de pena, prerrogativa prevista no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Contudo, se a sentença definitiva é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Quando combinada a pena de morte como grau máximo e a de reclusão como grau mínimo, a pena de morte corresponderá, para efeito de graduação, à pena de reclusão por 30 anos. No caso do crime tentado, a pena de morte corresponderá, então, à pena de reclusão por 30 anos para fins de diminuição. Em relação à pena de reclusão e detenção, o Código Penal Militar não lhes diferenciou as características, estabelecendo tão somente os máximos e mínimos genéricos para cada uma dessas sanções. Assim, o mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo de 30 anos. O mínimo da pena de detenção é de 30 dias, enquanto o máximo é de 10 anos, conforme regra contida no artigo 58 do Código Penal Militar. Note-se que o mínimo da pena de detenção é de 30 dias e não de 1 mês, como previsto e adotado no Código Penal Comum. A fixação desses limites se faz necessária no Código Penal Militar, uma vez que vários tipos penais contemplam apenas
o limite máximo da pena. Por exemplo, no crime de ameaça, previsto no artigo 223, o legislador estabeleceu a seguinte pena: detenção até 6 meses, se o fato não constituir crime mais grave. Portanto, o limite mínimo da pena de detenção estabelecida para o delito de ameaça será de 30 dias, nos termos do artigo 58, segunda parte. Em relação à pena de prisão, prevista no artigo 59 do CPM, será aplicada somente ao militar da ativa e por meio de conversão, contida expressamente na sentença condenatória nos seguintes casos. No caso do agente, ao tempo da sentença, ser militar da ativa, conceito contido no artigo 22 do CPM, a pena privativa de liberdade imposta, seja por detenção ou por reclusão, não seja superior a 2 anos e não ser cabível ou aplicável a suspensão condicional da execução da pena, o sursi. A mencionada norma penal prevê ainda que a pena de prisão seja cumprida pelo oficial em recinto de estabelecimento militar e pela praça em estabelecimento penal militar, onde ficará separada dos presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior aos 2 anos. No caso em que o militar for sentenciado à pena de prisão superior a 2 anos, esta será cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou o detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, cujos benefícios e concessões também poderá gozar. Jorge Alberto Romeiro defende que, na falta de penitenciária militar, o militar da ativa deverá cumprir sua pena em estabelecimento militar, conforme prerrogativa constante no Estatuto dos Militares, artigo 73, letra C, da Lei 6880 de 80. Quanto ao civil, este cumprirá a pena aplicada pela Justiça Militar, invariavelmente a quantidade da pena aplicada, em estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito também ao regime da legislação penal comum. Todavia, o cumprimento da suspensão condicional da execução da pena, o sursi, deverá ser cumprido efetivamente perante a Justiça Militar, uma vez que o sursi não é considerado efetivamente execução da pena. A pena de impedimento prevista no artigo 63 do CPM sujeita o condenado a permanecer no recinto da unidade militar, sem prejuízo da instrução militar lá realizada. Tal pena foi criada pelo Código vigente exclusivamente para o crime de insubmissão, artigo 183. Trata-se de uma modalidade de condenação fora da cela. Em relação à suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, o artigo 64 do Código Penal Militar estabelece que o militar que tiver aplicada tal modalidade de suspensão ficará agregado, afastado ou adido ao estabelecimento militar pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço. Entretanto, não será contado como tempo de serviço para qualquer efeito o do cumprimento da pena.